Meus irmãos, há pouco tempo atrás, como os irmãos já são cientes, eu pensei muito sobre a questão da alegria entre nós, da alegria que deve nortear a nossa vida, uma vez que, muitas vezes, por nossas concepções cristãs, que são absolutamente corretas, né? Nós sabemos da nossa pecaminosidade e sabemos o quanto entristecemos a Deus. Sabemos que o Pai poderoso diz que o coração contrito, né, e abatido, ele tem a graça do Senhor nosso Deus e tem o prazer do Senhor também. Então é muito importante que nós nos lembremos que muitas vezes nós nos sentimos abatidos, tristes, e isso às vezes também norteia o dia a dia da nossa vida. Entretanto, também é bom que nós pensemos no equilíbrio, que também nós somos o povo mais feliz da terra. Não há ninguém mais feliz que os crentes. Os crentes são o povo escolhido do Senhor. Feliz, disse Moisés ao povo de Deus, né, Lucas? Quando estava entrando lá na terra prometida. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, que tem com ele como escudo de vocês e como bênção todo-poderoso sobre a vida de vocês. Então o povo de Deus é um povo muito feliz, muito feliz. Apesar das lutas, dificuldades, a gente louva, canta, exalta e bendiz ao Senhor. E sejam quais forem as lutas que nós passamos, nós sempre temos como dizer, vai tudo bem. Essa é uma verdade maravilhosa. Você lembra bem daquela mulher cujo filho havia falecido, e ela então mandou mensageiros para que pudesse ir atrás do profeta. E quando o mensageiro do profeta também foi em direção a ela, perguntou, vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Entretanto, o filho dela tinha morrido. Então ela disse, vai tudo bem. Então, meus irmãos, nós sabemos de todo o coração que o nosso Deus é supremo, é poderoso. E o profeta chegou lá, orou, e a criança reviveu, foi curada, foi trazido para os braços da sua mãe, e foi uma imensa alegria. É um povo, meus irmãos, que tem Deus como seu escudo, a sua proteção, o seu amparo. Por isso, não há outra epístola que eu podia meditar com vocês, estou meditando não sei até quando, mas Deus nos guiará, não é? A epístola de Paulo aos Filipenses, porque essa é chamada a carta mais alegre de todos os tempos. Essa carta foi escrita por Paulo da cidade de Roma, e tinha chegado lá preso, foi para lá preso. E aí a igreja de Filipos mandou uma oferta para ele lá, Mateus. E ele recebeu essa oferta. Então ele escreve essa carta agradecendo a oferta que ele recebeu, o carinho, a atenção, o cuidado daquela igreja. E nessa carta ele adverte a igreja de alguns perigos dos falsos obreiros, dos problemas que às vezes acontecem dentro da igreja. Tinha duas irmãs lá que estavam se estranhando, né? E ele fala com elas para pensar concordemente no Senhor, para se perdoar uma outra como Cristo nos perdoou. É uma carta muito linda, muito linda. É nela também que diz que nossas ofertas, né, o dízimo que você oferece a Deus, a sua oferta, adivinha como Deus recebe lá no céu? Adivinha? Você não acredita, mas é verdade. Paulo vai dizer que essa oferta que a gente dá a Deus, ela é recebida lá no céu, sabe como, gente? No mesmo valor que foi ofertado o sangue e a vida de Jesus Cristo no Calvário. Acreditem nisso? Ou seja, quando eu dou minha oferta, ela sobe a Deus por meio de Jesus que morreu por mim. Então Deus recebe como se seu filho tivesse morrido, a oferta que você dá a Deus. Como é valiosa! Você nem imagina, às vezes você dá pouquinho, mas para Deus é como se você tivesse morrido no seu filho lá no Calvário, né? E eu acredito que toda vez que a gente dá oferta, a gente morre, não é? Alguns não, né? Mas outros eu tenho certeza. Aquela mulher, por exemplo, deu 2 ofertas a Jesus, né? Ela morreu. Pô, como que ela morreu? Jesus disse, olha, deu tudo quanto tinha, todo o seu sustento. O que aquela mulher comeu no dia seguinte? Ela tinha alguma coisa para comer? Não tinha mais nada. Ela deu tudo quanto tinha, todo o seu sustento. A gente às vezes pensa que dá dízimo, oferta, dá nada. A gente conta gotas, né? Conta gotas, não dá nada para o Senhor. O tanto que Ele deu a nós, não é verdade? E aí sim, Paulo escreve essa carta muito alegre. E aí eu quero ler com vocês os versículos que a gente tem aqui de 9 a 11. Aliás, eu vou ler porque a gente já disse que nós temos várias versões aqui, mas eu vou ler, é o final da oração, da oração que ele faz, né? Quando ele dá graças a Deus, então no final da oração ele faz assim, versículo 9 a 11 do primeiro capítulo de Filipenses. E também faço esta oração,
que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, quando Paulo faz esta oração, e faço esta oração, eu creio que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo, para partilhar com você e comigo, fundamentos abençoadores da nossa alegria. De que maneira o apóstolo ficaria feliz que a igreja de Filipos pudesse assim ser abençoada? Irmãos, nós temos muitas bênçãos de todo tipo e natureza, e as pessoas gostam de muito compartilhá-las. A gente recebe de Deus muitas coisas, mas irmãos, as verdadeiras conquistas que devem trazer alegria à nossa vida estão aqui, passo a passo, descritas e confirmadas. Ou seja, quando Paulo faz essa oração, o Espírito Santo diz para você e para mim o que Deus espera de nós e o que alegra o coração dele e que por tabela deve encher nosso coração de muita alegria, porque as pessoas das quais essas coisas que eu vou dizer aqui fazem falta, felizes não são, alegres não são. Pelo contrário, essas pessoas devem ser pessoas tremendamente vazias, sem sentido e sem alegria nesta vida. Então Paulo diz, e também faço esta oração. E é interessante que eu li uma versão que diz, e continuamente, irmãos, eu estou pedindo a Deus isso para vocês, porque quando Paulo faço esta oração, está no presente contínuo da língua grega, que expressa ação contínua, constante. Eu estou continuamente orando esta oração para vocês. Eu quero que Deus faça isso todos os dias com vocês, todo o tempo com vocês. Enquanto vocês viverem, eu estou orando. Enquanto eu viver, eu estou orando pedindo isso a Deus, e faço também essa oração. E a primeira coisa que Paulo fala é que vocês têm uma vida de amor. Ele fala que o vosso amor aumente mais e mais. Meus irmãos, eu acredito que a coisa mais importante que há entre nós, que é o amor, é o povo do amor. Cristo disse, vós sereis conhecidos por meus discípulos, se vocês frequentarem a igreja todo dia, e se vocês trazerem o dízimo aqui na casa de Deus. Oh, não, desculpa, não é isso que Jesus falou. Ele falou assim, vós sereis conhecidos, Luísa, como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meus irmãos, isso é coisa muito importante, e aqui o amor é uma expressão da vida cristã, da mais altíssima e primeiríssima coisa que nós podemos viver e sentimento que podemos ter. O amor de Deus é implantado, ele é derramado, não é jogado não, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, Thalita. O amor de Deus, minha irmã, ele desce como uma cachoeira ao seu coração. Paulo fala, o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que vos foi otorgado. Não tem razão de você não amar? Não tem. Mesmo os seus inimigos, mesmo aquele que prejudica vocês, mesmo aquele que persegue vocês, mesmo aquele que mata, que pode matar vocês. É assim que a gente vê a partir de Jesus. Lembra, Ana querida e Raniel amado, vocês lembram que o Senhor Jesus na hora da morte disse, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. O amor de Deus continua fluindo. O pecador não vai para o céu, não é porque ele é pecador, mas porque ele é incapaz de receber abundantemente o amor que Deus Todo-Poderoso dispensa sobre a sua vida. O que vai fazer com você vá para o inferno não são os seus pecados, porque eu sou um pecador, todos nós o somos. O que vai impedir que você de fato adentre a glória de Deus é que você recusa, é que você rejeita, é que você ignora o amor que Deus manifestou lá na cruz em seu lugar. E quando morreu o grande servo do Senhor, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, aquele diácono muito amado, que fez um dos mais lindos sermões jamais ouvidos, ele disse, Pai, ele estava sendo apedrejado, e o apedrejamento era com pedras, irmãos, de 1 quilo as pedras, e eles estavam jogando pedra em Estevão, e enquanto ele caía, ele dizia, Pai, não lhes impute esse pecado, não seja porque eles estão me matando,
que eles não vão para a tua glória, Senhor. Não lhes impute, Senhor, este pecado. Eles estão matando a mim, mas não deixe que esse ato impeça que eles um dia vão para o céu. Naquela hora, Raquel, naquela hora, Deus estava ouvindo Mariana. Deus estava ouvindo a oração de Estevão, que naquele grupo que ele orou, estava o apóstolo Paulo, estava o soldado Paulo, certo? Que estava mandando o povo jogar pedra. Mate-o! Paulo manda, mate-o! E aí, naquele momento, Estevão disse, Senhor, não impute o pecado de Paulo me matar, salva-o. E a Bíblia fala que Saulo foi convertido e se tornou um grande servo do Senhor, e por fim morreu também como Estevão. E eu tenho certeza que no final da carta dele, em 2 Timóteo, ele fala a mesma coisa. Todos me abandonaram, fiquei sem defesa. Que isso não lhe seja posto em conta. Que bênção, como estamos longe disso. Mas, irmãos, por isso somos pessoas infelizes. Por isso somos pessoas, meus irmãos, que vivem muitas vezes, egocentricamente, que não têm alegria e gozo no coração, porque o nosso amor é ínfimo. Nós não aprendemos a amar ainda. Nós nem matriculamos nessa escola. Do amor. E somos reprovados. Quando a gente vê os crentes daquela época, que grande amor eles tinham. A gente sabe que a política no Brasil, nós somos bem politizados, o que não é ruim. Precisamos sim. Quem não gosta de política, não deve reclamar amanhã quando a gasolina estiver custando R$10 o litro. Deus nos livre. Mas Deus tem misericórdia, né? Quem não gosta de política, não reclame que amanhã um litro de leite custa R$10. Não reclame, não gosta. Elege qualquer um, vota em qualquer um, paciência. Mas o que está acontecendo no nosso país é que, à medida que nós estamos politizados também, isso dentro da igreja, a gente também está sendo atingido pelo ódio. Eu não creio nesse gabinete do ódio, que é invenção de narrativas muito imorais e injustas. Porque se eu falo que o homossexualismo é pecado, eu sou do gabinete do ódio. Enquanto que, quando eu falo isso, eu sou profundamente do gabinete do amor. Porque eu estou evitando que vá para o inferno uma pessoa que está jogando a sua vida na imoralidade. Não é absolutamente gabinete do ódio condenar o pecado. Não é do gabinete do ódio defender que a autoridade tem que ter arma, que o homem, dependendo da segurança, eu não tenho armas, nunca comprei, mas porque nunca senti necessidade. Se eu morasse em algum lugar perigosíssimo, pode ser que eu tivesse a minha arma também, porque é Deus que nos dá, é Deus que dá arma ao chefe da casa, para proteger a sua casa. Dependendo do lugar que estiver, isso é muito apropriado e legitimamente bíblico. Não é gabinete do ódio, absolutamente não é. Mas, irmãos, infelizmente, por causa disso, muitas vezes, das nossas diletâncias políticas, às vezes nós permitimos que o desamor atinja a nossa vida. Às vezes nós custamos aguentar, na verdade, os nossos irmãos, os nossos parentes. Não é aquelas reuniões das nossas casas, onde tem aquelas pessoas que é do outro lado do aspecto político, e às vezes nos prejudicam, nos acusam, nos machucam, nos cutucam, e dá vontade de partir até para a ignorância às vezes, não dá? Não seja assim. Não seja assim. Que saibamos pelo poder de Deus suplantar essas atitudes, apesar de tudo, amar quem pensa diferente de nós, orar, até mesmo orar pelos aqueles que estão na liderança, que a gente sabe que foram colocados lá, sabe Deus como, mas não importa, nós temos que orar, é ordem de Deus. Paulo pede que nosso amor aumente, que beleza. Sabe por quê, gente? Amor pode aumentar. Às vezes, você pode pensar que o amor diminui, né? O amor vai passando os anos, a gente se casa, numa paixão, num fogo, né? Num incêndio terrível e tremendo, não é verdade? O tempo vai passando e nós vamos nos acostumando. Isso é muito comum acontecer aos casais. E parece que o amor acabou. Não,
Não, o sentimento não é amor. Amor é mandamento. Amor é uma ordem do Altíssimo. Amor é um procedimento que nós tomamos a atitude de viver e de viver mesmo na sua intensidade. É claro que o amor toma cores do sentimento, é uma delícia, é uma bênção. Sentir amor é uma bênção. Mas, meus irmãos, melhor é obedecer e amar como ordem divina. E é nesse sentido que o amor aumenta. Quando você sabe que você precisa amar mais, William, aí você vai designar mais amor. E amor é assim, quanto menos a pessoa merece, mais apropriado é o amor e maior é o amor para com ela. É assim que é. Por isso ninguém jamais vai dizer que tem muito amor. Não. O amor tem que aumentar numa proporção de que, misteriosamente, quanto mais ele aumenta, Mateus, mais você sente que ele é pequeno. Quanto mais, Mércia, o amor aumenta em nosso coração, Carlos, menor é a nossa avaliação dele, sabia? O dia que você pensar que você já ama muito, você parou de amar, não ama mais. E quanto mais você ama, menos você acha que o seu amor, ou você vai achar o seu amor menor ainda nessa dimensão. Mas Paulo fala, né, Nilzete, que o vosso amor aumente mais e mais. Meus irmãos, não tem outra coisa mais importante que essa em nossa vida, em nossa igreja. É o amor que mantém nossa língua dentro da nossa boca e não deixa a gente fofocar. É o amor que nos ajuda a julgar os outros com mais misericórdia. Enquanto eu não tiver conhecido o amor, eu não tenho amor com ninguém. Todo mundo para mim é motivo da minha régua, sabe, do metro que eu tenho na minha mão e de mostrar que aquela pessoa não vale nada. Quanto menos amor eu tenho, menos paciência eu tenho com as pessoas, porque o amor é paciente, o amor é benigno. O que é benignidade? Vocês lembram? Né? Benignidade, Paulo, benignidade, Eline, Regina, benignidade, e a outra irmã Regina também querida, e Mariana amada, né? Benignidade é a doçura da bondade. Ser bondoso é uma coisa, Inácia. Ser bondoso é uma coisa, mas ser benigno é ser bondoso ao dobro, é ser bondoso na doçura. Eu gosto muito do Gelo ilustrou isso, eu gosto muito de trazer a ilustração dele, né? O bondoso, quando alguém pede um pão lá na porta da sua casa, Priscila, o bondoso vai lá e dá um café e dá um pão para ele comer. Isso é bondade. Ele vai ficar sem fome, Deus vai ajudar que ele ficará sem fome. O benigno não faz isso, o benigno passa, entende, geleia no pão, passa manteiga, entende, põe um pedaço de queijo se possível, põe leite no café, vai lá e dá àquela pessoa, e dá um café até quentinho. Isso chama benignidade. A minha ilustração é aquela, não é, Mateus? Quando a Luísa fala, bem, eu estou com meus pés doendo, está deitada, e você fala assim, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. Você é um maridão, não é? Mas se você fala, bem, cadê o creme? Aí já passou para benigno. Você está entendendo o que é benignidade? O amor é benigno. O amor é paciente, é benigno. O amor não se orgulha. O amor não fala, eu amo você demais, sabia? Eu gosto demais de você. Ai, coitado. Alguém que fala isso já perdeu o amor. Eu amo você de tal maneira que eu tenho uma tristeza, porque você merece um amor tão grande, eu sou incapaz de amar você. O quanto que você precisa, merece ser amada ou amado. Está entendendo? O amor cresce, glória a Deus. O amor aumenta. Cada vez que lemos a Bíblia, oramos, participamos da comunhão, da Santa Ceia, e estamos na casa de Deus, esse amor vai crescendo, vai crescendo. Você fala, olha, eu não consigo amar. Não diga isso nunca. Não diga isso nunca, porque vós sereis conhecidos se tiverdes amor. Não diga nunca, eu não consigo amar. Não fale isso, porque isso mostra que isso depende de você. Mas não depende de nós nada disso, depende da fonte inesgotável, da cachoeira bendita, daquele que Paulo fala, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ah, como essa fonte inesgotável transborda na minha vida. Como é maravilhoso isso. Ah, eu só tenho um jeito de viver, é amando.
Podia terminar o sermão, não é? Eu estou orando por isso, todo dia, toda hora, que o vosso amor aumente mais e mais. E Paulo fala, e que esse amor cresça em pleno conhecimento e toda percepção. É importante que esse amor, ele tem essa característica maravilhosa. Ele é conhecido, ele é conhecido, e a gente vê-lo, a gente pode ver e começar a percebê-lo em Cristo. À medida que você conhece Jesus, que você vive com Jesus, você vai tendo esse lance da glória dele, esse lado da glória dele, do conhecimento e da percepção. Significa também que você não vai amar de maneira que você não tenha percepção. E nesse sentido, por exemplo, muita gente faz uma confusão de que o amor não tem disciplina. Ora, não. Quando você ama, você às vezes trata de uma maneira disciplinar a pessoa que é amada, é como nossos filhos. Hoje, é claro, falar que pode usar a vara, é um escândalo, é perigoso a gente... Eu tenho uma irmã nossa, esposa de um pastor, meu colega no Rio de Janeiro, ela foi processada lá no Rio de Janeiro, ela recebeu um processo, ela quase foi presa, porque ela, numa palestra dentro da igreja, ela falou que amar também é usar a vara com as crianças. Para quê? Ela foi denunciada por uma psicóloga lá do Rio de Janeiro, entende? Foi uma tribulação que ela passou violenta, e foi uma bênção também, porque ela tinha alguns milhares que seguiam ela no seu Instagram, e de repente foi para mais de 400 mil pessoas seguindo-a, porque ela estava falando a palavra de Deus. Quando eu amo, eu não tenho que prescindir da disciplina, do discernimento, e saber o que é necessário. Eu nunca vou usar a vara no meu filho por minha ira. Isso é uma coisa muito errada. Quando você usa a disciplina do seu filho, porque ele te provocou, porque ele só te ofendeu, isso está errado. Eu nunca posso usar a vara no meu filho, a disciplina, porque eu estou irado. E nunca bata em seu filho, no sentido que nós estamos falando aqui, né, de usar a disciplina. Nunca faça isso quando você estiver irado. Sabe por quê? Porque você está enganado. Você nunca deve usar a disciplina no seu filho, porque ele te desobedeceu a você. Quem é você? Quem é você para ter obediência ao seu filho? Você é um pecador também, vive desobedecendo a Deus? Concorda? Então você não tem que usar a disciplina do seu filho quando desobedece, mas a Deus. Então aí você vai ter calma e paciência e instrução e sabedoria e discernimento para usar a disciplina corretamente. Você vai usar, né, Lucas, a disciplina com o Luquinha, como? Falando com que ele entenda que Deus, o Pai Celestial, ficou triste com a atitude dele. O Espírito Santo entristeceu-se. Então o Luquinha vai crescer, não porque eu obedeço meu pai. Não, você é representante do Senhor Jesus e vai dar com que ele obedeça o Filho de Deus. Daí você vai ter sempre sabedoria e discernimento para usar a disciplina corretamente. Nunca, quando o pai usa a vara de maneira violenta, ele não está tendo amor como Deus quer que ele tenha. Porque o amor leva a forma de você disciplinar com sabedoria. E às vezes não é uma forma que você usar, mas é outra. Há filhos que têm que usar a vara, há outros que não. Está entendendo? Esse amor é um amor que você cresce no conhecimento de Jesus. Jesus é aquele que nos disciplina, sim, mas é aquele que também muitas vezes nos perdoa. Ai de nós, se tivéssemos responder a tudo dos nossos pecados. Mas Ele é tão bondoso que Ele afasta de nós as nossas transgressões e nos abençoa com misericórdia em nosso arrependimento. Paulo diz que também, outra coisa muito importante, além do amor, do conhecimento, da percepção, Paulo fala que vocês aprovem as coisas excelentes. Esses dias eu soube de uma igreja presbiteriana que levou um pregador muito famoso, que para mim é mesmo um grande humorista evangélico, é mais palhaço que pastor, infinitamente mais palhaço que pastor. Eu soube que teve uma igreja presbiteriana aqui de bom número de irmãos. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu digo a vocês que se eu olhar a inclinação dos meus pecados, eu não paro de curtir os vídeos desse pregador, não. Entre aspas, pregador entre aspas. Porque ele é mesmo engraçado demais. Mas eu não posso. Eu não posso. No início eu comecei a tentar ouvi-lo. Depois eu percebi que ele fica na raia da blasfêmia.
na raia da blasfêmia. E ele brinca com as coisas de Deus e faz o povo rir com as coisas de Deus, como se elas fossem profanas, como se elas fossem daí do mundão. Não. Paulo fala, eu estou orando para que Deus dê amor a vocês com discernimento, para vocês aprovar as coisas excelentes. O que é uma coisa excelente? Eu vou numa igreja onde a palavra de Deus é tratada com excelência, com dignidade, com profundidade, com sabedoria. Eu vou numa igreja onde eu não tenho muito riso, mas eu tenho o alimento espiritual da palavra de Deus que muda a minha vida. Eu não avalio uma igreja pelo tanto que rio nela, pelo tanto que eu tenho prazer nessa igreja. Não. Eu vou numa igreja para realmente aprovar as coisas excelentes. Em tudo devemos ter excelência. Até na pregação. Às vezes o pastor usa uma palavra, você fala, nossa, o pastor está usando palavra que eu nem entendo. Vai para o dicionário e aprenda. Você vai aprender, vai ser muito bom para você. O pastor não é obrigado a falar na linguagem de qualquer um entender. Ele deve falar que todo mundo entenda, sim. Mas ele não precisa baixar a sua linguagem. Hoje nós temos pregadores que usam cada palavra chã. Cada palavra que você fala, não sabe, não bate. Não bate, não tem, sabe, o púlpito é um lugar de dignidade. Paulo fala que as suas palavras sejam sãs, sadias, que você use palavras não de baixo calão, mas palavras nobres, para expressar o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais bendita. Paulo fala, eu estou orando para vocês aprovarem as coisas excelentes. Tem muito programa, tem muito filme, tem muita coisa que você ofende o Senhor. Esses dias eu tive a desdita de acionar um vídeo de uma pessoa que eu vi muitos comentários sobre ele, e quando eu comecei achei, qual o problema? Qual o problema? Não bastou muito, lá pelo 20º minuto, eu desliguei e falei, Deus, tenha piedade de mim, de ter dado 20 minutos em 1 hora e pouca, de ter ouvido o que esse cara falou. Tem misericórdia de mim. Porque eu contribuí, porque o vídeo dele possa ser mais ouvido. E nunca mais eu vou ouvi-lo, se Deus quiser. Nunca mais. Exceto se eu souber que ele se converteu ao Senhor Jesus. Porque não é errado eu assistir um vídeo engraçado. Não, absolutamente. É errado não aprovar as coisas excelentes. Irmãos, precisamos de aprovar as coisas excelentes, as coisas que são dignas. Paulo fala, tudo que for útil, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for, sabe, para o bem, nisso ocupe o pensamento de vocês. Tudo que for bom, ocupe. É claro que o nosso pensamento é muito difícil, irmãos. A gente é invadido por pensamentos ruins. Uma vez eu trabalhei com a minha esposa, a noite toda, cortando coisas para o departamento infantil, e eu me lembro que eu fiquei com o meu dedo, assim como fala quando o dedo fica sem sentir? Dormente. Obrigado. Dormente. Meu dedo ficou dormente, e eu estava pregando naqueles dias, de vir sobre o quê? Lepra. E adivinha o que eu aprendi no estudo sobre lepra? Que eu ia pregar sobre lepra, né, o leproso. Eu aprendi, né, Lucas, e os meus médicos amados aí, né, eu aprendi que a lepra se manifesta por falta de sensibilidade. Eu falei, eu tinha esquecido que tinha trabalhado com o Romildo, fui no médico. Doutor, eu estou preocupado porque eu estou sem sentir, está meio dormente o meu dedo. Ele disse, você fez alguma coisa que você lembra? Não. Assim, usou tesoura? Eu lembrei, usei tesoura. Exato. Esse então deve ser a tesoura. Aí falou, Cleómenes, eu disse, você é pastor? Sim. Então você permite que eu pregue um sermão para você pequenininho? Eu disse, claro. Ele disse, não deixa a coisa do seu dedo passar para a sua cabeça. Simples assim. Às vezes nós temos um problema e a nossa cabeça se enche de tanta... A gente começa a pensar, amanhã será assim? Não. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que vai acontecer comigo é só coisa... Então eu não preciso deixar, eu tenho que tomar providências naturais, necessárias,
Mas não deixar e pedir a Deus, Deus guarda, ajuda a minha mente a pensar no que é útil, no que é bom, no que é agradável, no que tem boa fama, no que tem virtude, ajuda-me. O amor é assim, o amor leva você a pensar nas coisas excelentes. E quem pensa assim não tem alegria? Só alegria. Quando você aprova as coisas excelentes, você tem alegria. Para provar essas coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis. Eu gostei de uma tradução, hoje, presbítero Demetrios, eu gostei da tradução que diz assim, para você aprovar as coisas, ele fala assim, ser sincero. A tradução que eu li, achei muito notável, que é assim, para você ser o mesmo dentro de casa e fora de casa. Achei notável. O que é uma pessoa sincera? É a pessoa que dentro de casa, ela é a mesma que ela é fora de casa. Sabe por quê? Porque às vezes, né, Xavier, existe um abismo, sabe, Helena? Um abismo, Laudir, entre o que a gente é em casa, Glória, e o que a gente é na rua com os irmãos. Não tem aquela história da mulher que estava levando, a mulher, a esposa do pastor, que estava levando a mudança dela para a igreja? E aí o diácono disse, irmã, só falou que vai trazer a mudança para a igreja amanhã, vou. Ô, irmã, mas que doideira é essa? Aqui não, né, Silas? Aqui não, apesar que eu não passo uma vez, mas aqui não, mudança aqui não. Mas por que você quer trazer? Porque o meu marido aqui na igreja, ele é maravilhoso demais, é um anjo. Mas lá em casa é um desarranjo. Sabe, o texto está dizendo aqui, olha, que vocês sejam sinceros. O que é sincero é a pessoa que no coração dela te trata com a boca da mesma forma. Porque tem gente que odeia no coração, mas a boca é macia, é doce como um favo de mel. E é mentira. No coração tem muita raiva, mas na boca tem doçura. É mentira. Não podemos isso. Paulo fala que vocês sejam, o amor de vocês cresça, a alegria, e a pessoa que realmente é uma pessoa que tem isso aqui no seu coração de sinceridade, é uma pessoa que é dentro de casa e fora de casa a mesma pessoa. Depois eu achei essa tradução muito engraçada, muito boa, muito interessante, que fala inculpável. E aí a tradução fala assim, que não dê lugar a escândalo. A palavra aqui é uma pessoa que não tem mancha. A pessoa que tem mancha é vista, né? Se a primeira trata do que eu sou interiormente, sincera, o outro trata também do que acontece lá fora. Às vezes a gente não tem cuidado, né, Gabriel? Não tem cuidado, Gabriel amado, de nosso testemunho aí fora. Precisa. Olha, é importante que cada um se vire, eu sou o que eu sou. Entende? Eu faço o que eu quero. Não. Eu tenho que considerar os outros. Eu tenho que ter cuidado com o meu testemunho. Porque o que eu posso fazer, às vezes não tem problema nenhum. Mas Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então Paulo está orando para que nós vivamos essa vida, ser inculpável. E aí ele fala, para o dia de Cristo. Irmãos, eu estou orando para vocês não esquecer que Jesus vai voltar. Olha que beleza. Irmãos, eu oro todo dia. Quando eu impetro a bênção, vocês lembram que eu falo? Sempre eu falo Maranata, não falo? Eu não quero que vocês esqueçam que o dia de Cristo está chegando. O dia do Senhor está se aproximando. Jesus está vindo. Essa é a minha convicção. Ele está vindo, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Aquele que foi humilhado, aquele que foi crucificado, foi crucificado, aquele que foi maldito pelos homens, um dia virá no trono da sua glória e todos os anjos virão com ele. Ele ressuscitou. Os meus irmãos do passado foram mortos por um testemunho de dizer que ele estava vivo e era tão verdadeiro. Eles tinham tocado o ressuscitado e eles diziam, ele está vivo, está vivo, está vivo. E Jesus ressuscitou, e Jesus voltará em glória, Thalita, em glória, Thalita. Eu não quero, irmãos, que vocês esqueçam isso não. Paulo fala aqui, eu estou orando por isso, para que vocês sejam perfeitos, que vocês sejam sinceros, que vocês sejam pessoas que não dêem escândalo para o dia de Cristo Jesus, para o dia que ele vai voltar. Então ele fala, cheios de fruto de justiça. Podia traduzir a outra tradução que eu li aqui, achei muito linda também, da original do grego, diz aqui, cheios de boas obras, de coisas boas que vocês fazem que agrada a Deus. Fruto de justiça é fruto de coisas que vocês fazem que são justas, que agradam a Deus, são pias, que Deus se agrada com elas. Paulo fala, eu quero que vocês sejam cheios de fruto de justiça, de fruto de piedade.
Tudo que vocês sabem que tem que fazer, que vocês façam. E assim vocês acumulem. Quando Jesus voltar, vocês apresentem um cesto cheio de fruto da justiça. Senhor, o que o Senhor pediu? Que eu amasse o meu irmão? O Senhor me deu graça, eu pude amar. Que o Senhor perdoasse meu irmão, o Senhor me deu graça, eu pude perdoar. O que o Senhor pediu? Que eu pudesse estar na casa do Senhor de manhã, de noite, a hora que o Senhor pudesse me dar conceder graça. Então eu fui, Senhor, eu te adorei o domingo inteiro, eu te adorei. O que o Senhor pediu? Que eu guardasse o dia do Senhor, que em obediência, eu lutei por isso. Senhor, o Senhor pediu que eu desse o dízimo, eu também fui fiel daquilo que o Senhor me deu. O Senhor sempre viu que eu recebi, eu dei integralmente, porque o Senhor merece muito mais. O fruto de justiça, Senhor, o meu cesto está cheio do fruto de justiça. Paulo fala, o qual é mediante Jesus Cristo. Não é porque você tem capacidade de fazer isso, não. Não, você é incapaz de amar, incapaz de perdoar, incapaz de dar o dízimo, você é incapaz de tudo, mas você em Cristo Jesus, mediante Jesus, você é capaz de apresentar o seu cesto cheio, mediante Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pela força de Jesus Cristo, você é capaz de apresentar a Deus todas estas coisas. Essa oração que Paulo fez aqui, essa oração que também eu estou fazendo, essa oração que você deve fazer, que vamos ser alegres, um povo alegre é um povo que Paulo diz, também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, e quando aumenta o amor, aumenta a alegria. Você viu alguma pessoa que ama ter tristeza porque ama? Não existe. Amor é um negócio tão delicioso, tão maravilhoso, tão intenso, tão bendito, que quando a gente ama, a gente fica alegre, não fica? Eu não esqueço que tinha um senhor lá na minha cidade de Teófilo Otoni, eu era bem novinho lá, eu tinha um senhor lá, e ele era um viúvo, já tinha muitos anos que ele era viúvo, e ele era um viúvo assim, sabe, que sentava lá atrás, quietinho, e nunca a roupa dele sempre era mais ou menos a mesma roupa, né, e tudo. Mas um certo dia, Leódio, adivinha, ele entrou todo, sabe, guarda-roupa novo, sabe, todo diferente, assim com o olho brilhando. Eu disse, o que aconteceu? Daí a pouco chegou a namorada dele, sentou ao lado dele. Não, mas o homem ficou, entendeu, Silas? Era outra pessoa que estava ali. Muito alegre, me cumprimentou, me abraçando. Ele nunca era assim, boa noite, reverendo, bom dia, reverendo. Oi, reverendo, tudo bem? Eu disse, o que aconteceu com você? Amor alegra. Amor, sabe, faz a gente brilhar os olhos, faz a gente, sabe, viver. Olha, quando a gente se ama, quando o povo de Deus se ama, não é legal, não é muito maravilhoso a gente encontrar você, a gente ver você. Eu queria que todo dia fosse domingo, Carlos. Eu queria ver a Mestra todo dia eu queria ver o Paulo, a Glória, todo dia eu queria ver o Raniel. E o Raniel não mora perto, não. Ontem eu fui lá perto da casa do Raniel, não cheguei a atravessar aquele cobrança que tem ali, o pedágio, né? Parece que você atravessa o pedágio. Não cheguei a atravessar, não. Eu fui ali pertinho, perto do pedágio ali, sabe? Não cheguei para... Aí quando eu voltei, vim orando pela família, agradecendo a Deus pela vida sua e da Ana. Eu sei que vocês não fazem nada. Isso não é nada perto do que Jesus fez, para ele descer lá de cima até queimar. Não é nada. Mas eu fiquei tão feliz, pensava, oh, Deus, esse casal por essa estrada toda até chegar lá na igreja, que coisa maravilhosa. E agora quando eu vejo vocês, a minha alegria vai aumentar. Nossa, eu vou ficar mais alegre agora, sabe? Eu já era alegre, né? Mas agora estou mais alegre. Olha, eles fazem um esforço que Deus dá a eles a graça de fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por essa oração tão pequena, mas tão poderosa. A gente quer ser um povo alegre. E aqui estão, Deus, sem dúvida nenhuma, as fontes das águas da alegria. Senhor, nós queremos ter esse amor que Paulo está pedindo aqui para aquela igreja lá de Filipos, este amor que aumenta mais e mais no pleno conhecimento, Senhor, no discernimento, para aprovar as coisas excelentes, aquelas coisas que são, assim, de baixo calão, indignas, separa de nós, purifica-nos, de maneira que o que nós gostamos seja coisas nobres, coisas puras, coisas leves e abençoadas. Ajuda-nos, Senhor. Pai, tenha misericórdia para que a gente possa viver essa vida, Pai, com toda sinceridade e não escandalizando de maneira nenhuma. E faze com que, nesse poder do Senhor, o nosso cesto seja cheio do fruto da justiça, da obediência, para o dia de Jesus. E abençoa essa igreja, Pai, para que esse povo não esqueça de jeito nenhum que o Senhor está breve
sua breve volta. Oh Deus, que o Senhor enche nosso coração de esperança. E nós desejamos que o Senhor volte, e se possível o Senhor volte hoje ainda. Porque, Deus, a gente vê que este mundo está cada vez pior. E também nós desejamos, como Paulo falou, que deseja estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É muito bom viver aqui com Jesus, mas é incomparável viver lá com Jesus. É muito diferente. E por isso nós clamamos, Maranata, vem Jesus amado. Amém.